amores, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês uma maquiagem que me pediram pra fazer, que é pra quem tem olho pequeno. Então assim, durante o vídeo eu vou dar várias dicas, então quem tiver esse probleminha, anota tudo num caderno, enfim, que absorvendo essas dicas não vai ter erro nenhum. Então se você quer aprender a abrir um pouco mais o teu olhar, vem comigo que eu te ensino como é que faz. Então, a gente vai começar aplicando um corretivo em toda a pálpebra, com o dedo mesmo. Essa parte praticamente é unânime em todas as maquiagens, então o corretivo é o início para tu fazer a tua sombra, para ela pigmentar mais. Então, para o teu olho ele ficar maior, abrir mais, o que você precisa... A primeira coisa que você precisa saber, você precisa que a tua sobrancelha ela seja bem arqueada. Por quê? Tá vendo como ela aqui, ela sobe bem aqui e daí ela desce? Então, isso é uma sobrancelha arqueada. Porque imagine se minha sobrancelha ela continuasse retinha aqui. O olho ia ficar muito mais caído, ó. Tá vendo? Então, o primeiro passo é você sempre deixar a tua sobrancelha bem marcadinha. Então, a cor que eu vou usar é essa de sempre, a Busted. E eu vou aplicar ela com um pincel de corte reto. Sempre subindo para deixar a sobrancelha bem arqueada. E daí eu já ensinei como é que faz. Aplica só com a sombra, que já vai dar um efeito bem legal. Ergue ela um pouquinho mais, aqui embaixo não passa muito, passa mais em cima, que ela já vai erguer um pouquinho mais. Assim. Viram como já dá uma diferença? Então sempre procura, quando for fazer o design de sobrancelha, também pede sempre para a pessoa erguer mais a tua sobrancelha. Talvez não seja o caso, talvez não dê, mas aí com sombra você consegue deixar ela bem bonita. Então, segundo passo. Segundo passo é você iluminar aqui abaixo da sobrancelha e aqui no cantinho interno dos olhos. Então eu vou começar apenas iluminando em cima da sobrancelha, porque depois quando a gente for fazer o desenho da sombra, daí a gente aplica para não misturar as cores. Então eu vou vir com o pincel que vem na paletinha, com esse lado aqui que é o lado de precisão. E eu vou pegar uma sombra iluminadora mesmo e vou aplicar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. Não faz mal que tenha um pouco de brilho, porque assim, tudo que você quer aumentar, ele precisa ser clarinho. Então se tu não tiver uma sombra iluminadora, uma sombra branquinha, uma sombra bege, também vai fazer o efeito legal. Só que não aplica daí o branco, se for a cor branca, não aplica demais, senão vai ficar muito feio, vai ficar esquisito, vai ficar bem esquisito. Então, só pra dar uma corzinha mesmo, só um tomzinho, tá vendo? Pronto. Feito isso, a gente vai começar a fazer a marcação do côncavo. O que vocês precisam saber se você tem o teu olho pequeno? Marcar o côncavo, a gente vai começar com um tom de marrom, porque o marrom ele é bem nude e nessa parte ele ajuda bastante. Então, com um pincel um pincel chanfrado ou qualquer um que você tenha de precisão, eu vou vir com a mesma cor que eu apliquei. Não, eu vou vir com um tom mais clarinho, que é esse Tease aqui, ó, que normalmente eu uso para marcar o côncavo. E aí você vai vir com esse pincel e vai fazer um traço bem fininho, só para marcar mesmo, tá vendo? Aqui assim, ó, tem essa parte e tem aqui assim um ossinho. Nesse ossinho que você vai aplicar essa cor aqui. Então, é só um traço fininho. Só pra fazer mesmo uma marcação de levezinho. Só assim. E pra ficar mais bonito, você vai vir com um pincel de esfumar. E vai esfumar só aqui em cima, você não vai subir a sombra. Tá? Então é só nessa partezinha aqui, só pra ficar bem bonito. E só pra ficar um degradê, pra não ficar nada tão marcado. Mas é só em cima da cor que você passou, não sobe junto com a outra sombra. Pronto. Feito isso, o próximo passo é vir com um pincel, esse que eu gosto de usar esse aqui, ele é levemente chanfrado, mas ele é fofinho também. E daí sim, agora com a sombra que eu apliquei na sobrancelha, eu vou aplicar ela no cantinho aqui dos olhos. Pode ser o preto também, só que o preto tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Deixa eu lá tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque tu não pode carregar demais, senão vai fechar o teu olhar ainda mais.
Então, por isso que eu aconselho usar uma sombra marrom que seja um pouco mais escura, que daí não tem esse problema. Então, eu vou vir com essa cor e eu vou depositar. E enquanto você deposita, você já posiciona o pincel para ele ficar em direção à tua sobrancelha. Porque aumentando um pouco esse lado de cá, vai parecer que o teu olho é ainda maior. Então, aqui a gente puxa um pouquinho e a gente preenche um pouquinho aqui. Não vem muito para dentro. Quanto mais para dentro tu vier, mais o teu olho vai ficar pequeno. Então, o escuro é só bem no canto externo mesmo. Só para deixar um desenho bem bonito. Puxa bem de levezinho aqui. Assim. E a gente vai botar com o pincel de esfumar de novo. E só dar um toquezinho aqui. Uma ajeitadinha assim. Só ver. Aqui ainda subir mais um pouquinho para ficar igualzinho do outro lado. Pronto. Assim. Aí, como eu disse, tudo que você quer aumentar, você vai usar uma cor clara. Então, só para dar, né, um desenho bonito, você vai aplicar o escuro, mas é bem no canto externo. E no restante da pálpebra, você aplica a cor que você quiser. Porque assim, aplicando a cor escura aqui no canto, você vai poder usar pelo menos mais umas 2 cores aqui na frente, o que fica um degradê bonito de cores. Então, a cor que eu usei para aplicar no meio é a cor que eu sempre uso na minha sobrancelha, que é essa aqui da RZ número 22, um tom de begezinho. E eu vou vir com o pincel, só deixa eu achar ele aqui, assim. Que ele também é meio fofinho, mas ele é tipo estilo de língua, assim, sabe? E eu vou pegar ele e aplicar aqui depositando. Pronto, então até aqui assim tá bom. Aí, como eu falei, você escolhe o tom de cor que você quiser, mas aí cores mais clarinhas. E para finalizar, aplica um tom bem mais clarinho aqui no canto interno dos olhos, que é para iluminar. Iluminando você vai abrir mais o teu olhar. E eu vou vir com a cor Boreal, acho que é esse assim que se pronuncia, que é essa corzinha aqui. E com o próprio pincel, eu vou aplicar aqui no cantinho interno dos olhos. Pronto. Vou voltar com outro pincel que eu acabei de aplicar a sombra e vou só juntar as 2 cores aqui. Pronto. Viu? É bem simples de fazer, não tem segredo nenhum. O que vale mesmo são as dicas. Pronto. Feito isso, delineador. Delineador, assim, você pode aplicar, claro, só que tem que ser bem fininho, para aparecer a cor da sombra que você tá usando. Porque se tu passa faz um delineador muito grosso, vai fechar muito o teu olhar, então não vai ficar bacana. Então quem tem olho pequeno tem que passar o traço do delineador bem fininho. Então eu vou pegar meu delineador e vou puxar aqui e só aplicar bem rente aos cílios mesmo. Infelizmente tem que ser assim, porque senão o teu olho vai ficar pequeno, sem contar que quem tem olho pequeno normalmente não aparece a sombra. Então por isso que se aplica o delineador bem fininho, para dar um desenho bonito, um contorno bonito no olho, e também para aparecer a sombra que você está usando. Os cílios. Só para deixar a marcação do olho bonito. Agora a parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte, se você quer aumentar o teu olho, você tem que fazer com que ele abra mais, óbvio. E como é que se faz isso? Aqui na linha d'água você procura, ou se você não tem, não passa nada, mas é bacana, já que você tem esse probleminha no olho, que ele seria muito pequenininho, ou comprar um lápis branco ou um lápis bege. Que como são 2 cores claras, lembra que eu falei? O claro, ele realça, ele abre. Então, assim, como eu agora não tenho nenhum lápis branco aqui, o que eu fiz? Eu peguei essa sombra em gel branca, né? No caso ele é um fixador de sombras, e eu apliquei ele mesmo na pálpebra, com o pincel que eu sempre uso pra ele, né? Esse aqui de precisão. E eu peguei e apliquei essa cor mesmo aqui na linha d'água. Então, branco ou bege para aplicar na linha d'água,
Vai abrir bem mais o teu olhar. Aí tá. Agora, você vai vir com um lápis preto e abaixo dessa linha branca, bem rente aos cílios mesmo, você vai aplicar o lápis preto. Para quê? Para criar uma nova linha na parte aqui de baixo, né? Para aparecer mesmo o contorno do olho. Então, você vai vir e aplicar bem rente aqui, abaixo, bem em cima dos cílios mesmo. Bem abaixo de onde você aplicou o branco. Não desce demais, porque depois a gente vai aplicar uma sombra para dar ainda mais um destaque nessa parte aqui de baixo. Então, é só bem em cima dos cílios mesmo. Ó, viu como já dá um ar diferente? Agora, com a mesma cor que eu apliquei aqui na sobrancelha e aqui no cantinho, eu vou vir com um pincel chanfrado, que foi o mesmo que a gente usou para fazer o desenho do côncavo. E eu vou pegar um pouquinho dessa cor e aplicar bem rente aos cílios inferiores, abaixo dessa linha preta que a gente fez. Só para dar um acabamento bonito para a maquiagem. O próximo passo que você deve saber para quem tem olho pequeno é o rímel. Como é que você vai aplicar? Você vai dar ênfase mais para a raiz dos cílios, não tanto para a ponta. Porque, da mesma forma como foi o delineador, se você aplicar demais, vai tampar a sombra que você tem atrás. Então, ela quase não vai aparecer, todo o teu esforço não vai ter valido a pena. Então, você vai vir com a máscara de cílios, encostar bem na raiz e só dar uma puxadinha para fora. Encosta bem na raiz, gira assim um pouquinho e puxa para fora. Para quê? Para o acúmulo de rímel que você pegou ficar rente aos cílios, valorizando ainda mais esse traçado do delineador e não carregando demais na pontinha, que é para aparecer a sombra mesmo. E daí só dá uma ajeitadinha, mas é uma ajeitadinha bem de leve, só na pontinha. Cílios postiços. Cílios postiços você até pode aplicar, mas só do cantinho, mais ou menos dessa parte aqui pra cá, você aplica o cílio postiço, só pra dar um toquezinho bonito, pra que o restante da maquiagem apareça. E na parte de baixo, até você pode caprichar, só que daí assim, vai ficar diferente, porque em cima não vai ter muito e embaixo vai ter bastante. Então aplica só assim, só pra dar uma corzinha e uma ajeitada nos cílios. Ó, só assim, pronto, já deu. E basicamente é isso no olho. Na pele não tem segredo nenhum, porque é só destacar o olho. Assim, só dá uma caprichadinha também aqui embaixo no corretivo. Eu já passei, então eu só vou terminar a pele com vocês aplicando o blush, porque o restante eu já apliquei também. Então eu só dou uma marcadinha aqui. E pronto. Viram? Não tem segredo nenhum, é muito fácil de fazer. Então, só absorvendo essas dicas, você vai poder fazer toda a maquiagem que você quiser, com os tons que você quiser. Só lembrando, marcar o côncavo bem de levinho, né? Escurecer o canto, mas só bem o cantinho, puxando levemente para fora em direção à sobrancelha, mas é um pouquinho. Escurecer bem essa parte e ir clareando. Então, é basicamente isso. Você tendo essas dicas, você adapta com os tons que você quiser de maquiagem, que vai ficar bonito e o teu olhar vai ficar muito mais valorizado. Batom. O batom que eu usei, talvez, né, se você gostou, enfim, é um batom que eu mesma fiz. Como assim que você mesma fez? O que eu fiz? Eu peguei um gloss, aqui, o que eu sempre uso, esse aqui da NYX. Eu apliquei ele no lábio normal. E pra dar esse tom, porque eu sempre quis um tom de meio vinho de batom, mas eu ainda não tenho. Aí o que eu fiz? Eu peguei o pincel que eu uso pra passar batom. Aí, deixa eu limpar aqui. Eu vim com sombra. Exatamente. Então assim, se tu não quer investir muito, se tu gosta de batom, mas se eu for comprar todos os que eu quiser, eu não vou ter, né, haja dinheiro também. Então essa dica é legal, porque assim, você passa o gloss e eu apliquei essas três cores. Essa primeiro, essa por cima e pra dar um tonzinho eu apliquei o roxo.
Daí você vai dizer, tá, mas isso não vai soltar? Não, não vai soltar, porque vai grudar no gloss. Então, assim, tu pode criar a cor de batom que você quiser. Bem bacana, né? Na verdade, eu já tinha visto isso, mas eu nunca tinha feito. Eu falei, hoje eu vou tentar. E ficou bem bacana. E só pra, assim, pra daí dar um toquezinho a mais, eu passei essas 3 cores, apliquei normal como se fosse um batom. E eu voltei com o gloss e só apliquei bem no meio, que é pra abrir um pouco mais, pra deixar a boca um pouquinho maior. E também pra ajudar mais a fixação das cores, né? Pra durar mais. Então, mais uma dica pra quem quer inventar essa cor de batom. Então, meninas, essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido absorver todas as dicas que eu deixei. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, ou no blog, ou lá na fanpage, que eu vou responder com o maior carinho pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa maquiagem, clique em gostei, se inscreva aqui embaixo no meu canal e me acompanhe no blog Diva de Batom. Um beijo! E até o próximo tutorial. Tchau!